Bom dia a todos, bem-vindos meus amigos, minhas amigas. Estamos mais uma vez aqui no IPV Ponto de Vista, conversando com vocês. Aproveitando este momento para pedir ao amigo, amiga, que se inscreva no nosso canal, que deixe lá o seu like e também acione o sininho para que seja notificado das vezes em que nós postamos novos vídeos. Isso é importante para o canal crescer. E também quero agradecer aos amigos que estão lá no Facebook, curtindo os vídeos, colocando e expressando a sua opinião. Gostaria de dizer para eles também que é importante que venham aqui no YouTube e se inscrevam no nosso canal, para que nós possamos alcançar mais pessoas, ter mais inscritos, e quando chegarmos aí a um número de 1000 inscritos, nós teremos novos mecanismos, novos meios através do Facebook para o nosso canal. Podemos melhorar, e para melhorar nós precisamos que vocês se inscrevam no canal, dê o seu apoio, deixe o seu like. Repito, o nosso canal ele não tem patrocínio e por isso é um canal que não me traz nenhum tipo de recurso financeiro. Estou fazendo isso porque gosto de conversar com vocês e porque gosto também de trazer um outro ponto de vista sobre os mais diversos assuntos. E hoje, 15 de novembro, o dia da proclamação da República, vamos falar sobre República, sobre proclamação, enfim, vamos falar um pouquinho desse país que vive hoje numa República. Lembrando que, diferentemente dos outros países aqui da América Latina, da América como um todo, o Brasil iniciou o seu processo de independência com um império. Ou seja, nós tivemos aqui no Brasil o governo do Brasil construído a partir do monarca português, ou seja, Dom Pedro, que, digamos assim, proclamou a nossa independência. Ele era o rei de Portugal, na verdade o herdeiro do trono de Portugal, e depois se tornou rei em Portugal. Então, o Brasil foi o único país da América que não houve mudanças com a sua independência. Ou seja, o rei continuou o mesmo, a família que mandava no Brasil antes continuou mandando do mesmo jeito, os grupos políticos que mandavam no Brasil continuaram mandando do mesmo jeito, e não houve uma grande mudança social, não houve aqui uma guerra, não houve aqui uma revolta, não houve aqui o povo participando de coisa nenhuma. Ou seja, o rei de lá continuou sendo o rei aqui. E, passado um processo de construção do nosso país, onde houve várias guerras, várias revoltas, aí sim, de províncias, de regiões do Brasil descontentes com o centralismo político e econômico do nosso país, nós tivemos em 1889 a vinda da República. E, para vocês terem uma ideia, a República também não foi uma coisa construída pelo povo brasileiro. República no Brasil é uma construção das elites brasileiras. Ou seja, quem fez a República no Brasil não perguntou para o povo se o povo queria república, queria monarquia, queria outro tipo de governo. Simplesmente, no dia 15 de novembro de 1889, o exército invadiu o Paço Imperial e determinou que o imperador fosse embora do Brasil, porque aqui iria ser uma república. Então não houve proclamação da República. Então não houve uma Constituição que determinou que o Brasil passaria a ser uma república e não um império. Porque para haver uma proclamação, o povo tem que ter escolhido os seus deputados constituintes. Esses deputados constituintes fazer uma carta constitucional e dizendo que a partir daquele momento nós teríamos um governo republicano eleito pelo povo e não mais o imperador. Isso não aconteceu no Brasil. Então, ao rigor da letra, o que aconteceu no Brasil em 15 de novembro de 1889 foi um golpe de Estado que destituiu Dom Pedro II e implantou aqui no Brasil um regime republicano. Você pode me perguntar, mas o que mudou com a República para o Império? Sinceramente, muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Muito pelo contrário. Os primeiros anos da República, a chamada República Velha, se construiu no Brasil o que de pior pode acontecer na política de um país. Se construiu no Brasil o mais arcaico das representações populares que se possa imaginar. A República do Brasil foi uma república que a gente chamou de oligarquias.
ou seja, grupos políticos que mandavam. Então as grandes famílias, as famílias poderosas de cada região, de cada província, de cada estado, é que determinavam quem seriam os deputados brasileiros, quem seriam os senadores do Brasil. E quem não concordava com isso, não tinha como não concordar, porque só podia ser eleito o candidato dessas famílias. Porque o governo central, o governo republicano, tinha o poder de dizer quem era e quem não era eleito em cada província. Se instituiu, na verdade, no Brasil, o que se chamou também coronelismo. Ou seja, os coronéis do Império, da Guarda Nacional Imperial, se tornaram coronéis na República. E eles eram os grandes chefes políticos da época. E eles diziam quem seriam os seus representantes. Você já imaginou chegar na frente de uma mesa eleitoral, onde estava o coronel sentado, que era o chefe político, o dono da região toda, com 10, 15, 20 jagunços, cada um com a sua pistola, com a sua arma, né? Com a sua espingarda, o seu fuzil, enfim, e dizer que você não votava no candidato do coronel? Claro que ninguém fazia isso. E mais, o coronel era bonzinho, chegava às eleições, ele dava uns presentes para as pessoas que estavam e que votavam nos seus candidatos. Dava presentes, ajudava, dava um pouquinho mais de comida, melhorava um pouquinho a porcentagem da sua terra, para agradar as pessoas que iriam votar no seu candidato. Isso é o que de mais podre aconteceu na história republicana brasileira. Porque isso se reflete até hoje no nosso país. A corrupção eleitoral, a compra de voto, a venda de voto. Essa coisa natural que acontece no Brasil, de nós reelegermos os mesmos representantes e reclamar que eles não são bons. Dizer que eles não nos representam, mas quando tem eleição nós votarmos de novo neles. Tem o DNA da República Velha brasileira. O DNA dessa construção política brasileira. Dos coronéis, das oligarquias. Então, corrupção não foi inventada hoje no Brasil. E não vai acabar amanhã. A corrupção ela é construída a partir do voto. O voto construído na República Brasileira. E o voto construído na República Brasileira é em cima de favores aos eleitores e de repetição sistemática dos representantes das elites oligárquicas. É só olhar o Congresso Nacional Brasileiro hoje e ver quantos representantes do povo tem lá. Do povo que eu digo, das pessoas simples que trabalham, que constroem. É muito difícil. Não dá 2 mãos de deputados lá. Os restantes sempre representam alguma coisa que não é o povo brasileiro. Representam grupos, representam interesses. E assim é construída a nossa república. Uma república feita com um golpe de Estado em 15 de novembro de 1889 e que tem consequências até hoje. Porque nós, brasileiros, não aprendemos a ser republicanos. E eu assisto todos os dias manifestações de grupos radicais contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional, alguns querendo o impeachment do presidente a toda hora, por tudo que é motivo. Isso não é uma construção republicana. República se faz com 3 poderes independentes e harmônicos entre si. E principalmente república se faz com o voto do cidadão consciente. Quando é que teremos um voto do cidadão consciente? Não faço a mínima ideia. Porque nós continuamos construindo e reconstruindo estruturas que facilitam o ágio, o suborno, a compra de voto. Deputados federais que conseguem manipular 10 milhões de reais no orçamento vão dar que chance para que novos políticos surjam no Brasil? Você já imaginou um cidadão sair lá do interior de um município com um bom projeto e chegar a ser deputado? Sem vender a sua alma? Jamais. Porque ele sem dinheiro vai competir com o político que já está estabelecido e que todo ano manda verbas parlamentares para lá e para cá. E que lá no Congresso vota contra as pessoas que votaram nele. A todo momento. Porque ele não precisa votar a favor das pessoas que votaram nele. Porque essas pessoas ele compra com as verbas parlamentares que ele tem direito todo ano a manipular. Criamos uma política republicana de fazer conta desde a sua proclamação.
se fosse para fazer essa república, que tivesse permanecido lá o nosso velho império. Muito obrigado, fique comigo, se inscreva no nosso canal, participe, deixe o seu like e debata. Política se constrói com debate. Economia se constrói com pessoas que fazem e que trabalham. E o Brasil se constrói com você, sendo cidadão de fato em todos os momentos da vida.